Senhoras e senhores, nós humanos todos temos os nossos ídolos. Seja ídolos materiais, sejam ídolos imateriais. Então, o sexo, o dinheiro, os artistas, as cantoras, os galãs e as moças bonitas das novelas são nossos ídolos. Bem como a própria, os livros sagrados, por exemplo, trazem os profetas, né, sobre os quais nós nos debruçamos, nós admiramos, nós elevamos nossa estima e nos tornamos pessoas com sonhos, com esperanças, e a partir disso nos tornamos pessoas grandiosas por conta dos incentivos que nossos ídolos nos dão. Nossos ídolos também estão na família, uma irmã, uma tia, um pai, não é? A mãe. É isso. Eu sou o sacerdote Ivan Messias de Logunedé. Meus respeitos a todas e a todos. Hoje um pouco mais gripado que antes, mas ainda assim quero vos pedir, por gentileza, compartilhem esse vídeo e se inscrevam. Está bem? Os nossos ídolos, conforme eu havia dito, nos tornam, não é, mais altivos, com a estima maior, nos faz sermos pessoas mais grandes, né, grandiosas. Se bem que há quem divirja disso e tem uma opinião contrária. Nelson Rodrigues, por exemplo, grande escritor e dramaturgo, tem uma frase dizendo que o homem, né, os homens, eles não nasceram para ser grandes, pois o mínimo de grandeza já o desumaniza o ser humano, ou seja, essa vaidade já o embrutece, já o torna monstruoso. Nelson Rodrigues. Mas os nossos ídolos, né, conforme eu havia dito, a família, o livro sagrado, os profetas, né, sempre nos exorta e nos dá essa força. Mas também existem os ídolos, no caso do candomblé, os ídolos, o totem, a imagem, o instrumento ou o assentamento, não é, que cultivamos bastante nos nossos terreiros. Então os orixás também são nossos ídolos, porque representam também essa força, essa grandiosidade, não é, dos nossos totens, dos nossos representantes e ídolos. Os orixás têm sua representação no instrumento, no assentamento. Então, o assentamento do orixá é um ídolo, não é? Ele representa um irmão, uma irmã, uma família, uma força, um super-herói, uma força psicológica para seguirmos adiante. Não é uma força que, inclusive, poderá nos dar sorte. O assentamento, por exemplo, de Exu, ele é feito geralmente num alguidar, num prato, né, uma gamela, ou numa panela de barro, né, de argila, de cerâmica. Ele é acompanhado, né, por duas quartinhas ou duas taças de barro, e em uma das taças colocamos água, na outra colocamos as bebidas, não é? Então, caninha, aquela bebidinha mais barata, uma champanhe mais baratinha também, de acordo com o bolso, com a possibilidade de cada pessoa, não é? Colocamos mel, colocamos azeite em uma das quartinhas, na outra apenas água. Eu falo uma caninha mais barata para os que não podem comprar. Quem puder pode dar um uísque de 5 mil reais, de 10 mil reais, que também vai ficar tudo tranquilo. O mais importante é ter carinho, é ter fé, é ter sintonia, não é? O bom coração, um coração puro nessa relação com o seu Ibá, o seu ídolo, o seu instrumento, o chamado assentamento. Esse assentamento nós também, como devoção, como louvor, colocamos pratos de frutas
no assentamento de Exu, no Ibá de Exu. Frutas, colocamos as farofas, as farinhas, os alimentos, as bebidas e os sucos. Então são frutas diversas, não é? Isso depende de cada orixá. Então existem Exus diferentes, cada orixá tem o seu Exu, os seus Exus. Então você tem, para o Exu de Oxóssi, você coloca um tipo de fruta. Para o Exu de Oxum, você coloca outro tipo de fruta, um melão, não é? Uvas. Se bem que as frutas são básicas, uma ou outra vai, não é? Vai ou vão se diferir. Para cada orixá, não é? Existe um Exu diferente. E para cada Exu você põe um tipo de fruta. Mas lembrando que há um cardápio básico, tá bom? É agradar nossos ancestrais, nossos ídolos, nossos parentes, não é? São eles que nos dão força para viver e nos dão sorte. O próprio Nelson Rodrigues também diz que com sorte, nós atravessamos o mundo. Sem sorte, não atravessamos sequer a rua. Sábio, poético, filósofo, pragmático, grande, fantástico escritor Nelson Rodrigues. O Ibá ele deve ser cuidado, normalmente com água. Você não põe, geralmente álcool, você não põe água no Ibá de Exu, porque Exu é orixá quente, não é? Então você não põe água porque esfria e pode dar problemas, não é? De diversas ordens, diversas naturezas. Então você lava tudo com álcool, os ibás, não é? A pedra que é o otá, a ferramenta, o imã e as moedas, também as sementes. Então esses são os componentes básicos do Ibá, do ídolo, do instrumento, do Ibá de Exu. Se lava com álcool, jamais com água. Agora, cada terreiro tem a sua lei, não é? Tem a sua lei, tem o seu princípio, tem o seu axé, e nós apenas observamos e não devemos falar das práticas do terreiro alheio. Cada um faz de um modo, mas eu aconselho que utilizem álcool para lavar e depois vocês dão um banho de folha, né? De ervas quentes próprias dos Exus. Então, um bredo, um abre-caminho, urtiga, cansanção, comigo ninguém pode e diversas outras, açoita cavalo, são diversas folhas, diversas ervas que você vai macerar, vai misturar, vai machucar na bebida e vai pôr sobre o assentamento e também encher uma das quartinhas com todas as bebidas. Perceberam? E põe mel, põe sal, põe um azeite já para fomentar, para desenvolver, para ativar, energizar o seu Exu positivando. Existe também o outro Ibá dos orixás, não é, que não Exu. Então, em todos os outros, vocês vão lavar com água. Água é sabão, sabão de coco ou sabão da costa. Depois disso, de lavar o ídolo, não é? O instrumento, o totem, o assentamento, o Ibá, depois de você lavar, você vai também, os senhores, as senhoras, não é? Haverão de lavar esse Ibá com as folhas de cada orixá. Então, Oxum tem a folha própria, né? Que pode ser o banho de Amaci geral, que é para todos, mas cada um tem o seu. Então, Oxum já tem o Oripepé, é uma folha específica, mas poderá ser outra, depende da Oxum, não é? Oxóssi já tem a folha de alecrim, então você vai banhar o seu Ibá com essa folha. Pode ser uma, pode ser várias, não é? Mas geralmente uma folha o orixá pede, você tem que estar apenas atenta, não é? Você que é sacerdote, que é sacerdotisa, Ialorixá, Babalorixá, tem que estar atento aos recados, aos sinais, não é? Às orientações dos seus orixás. Então são basicamente, não é? Tem diversos ibás, mas esses são os dois principais: o Ibá do Exu, o Ibá dos orixás. Muitos iniciados, não é? Muitos elegam, muitos dos membros de Candomblé deixam os ibás abandonados à toa, não acendem a vela, não lavam. O que ocorre em consequência disso?
As aranhas fazem castelos, fazem moradas, estendem roupa e ali moram e vivem felizes. Depois, o iniciado, a iniciada reclama de que ou a namorada abandonou a esposa, não é? E aquele emprego que estava em vista não deu certo, a vida está meio parada. Por quê? Porque existe também uma paralisia, uma inércia, uma preguiça, uma indisposição na relação com o Ibá, que não é de afeto, muita gente não é de carinho, e é preciso normalmente mudar as posturas, e eu aconselho que sim. Quem pode assentar o Ibá, o ídolo, o instrumento, não é? Nossos ídolos, nossos heróis, nossas super-heroínas, quem pode assentar? A resposta é evidente. A sacerdotisa é o sacerdote. A mãe de santo, o pai de santo, que pode fazer isso, é evidente. Mas existem muitos casos, eu diria que a metade dos casos, eu conheço muitos, todos sabemos, que quando o filho de santo, a filha de santo, a iniciada, rompe por algum motivo, que é normal, por algum motivo rompe, acaba a relação, não é tensa com a mãe de santo ou o pai de santo, ela se afasta e daí normalmente leva o próprio Ibá para casa. Então, depois das obrigações de 1, 2, 3 anos, não é, para muitas pessoas, depois dessa obrigação, desses rituais dos 3 anos, a pessoa iniciada já pode construir, fazer o seu próprio Ibá de Exu. E aí ela já deverá estar sabendo, a partir do jogo, não é? A partir do jogo, a partir dos oráculos todos disponíveis, copo com água, das cartas, etc., não é? Do Meri de Logum, ela poderá ver qual será o Exu, ou os Exus a serem assentados. E ela mesma pode fazer. A pessoa pode fazer. Isso depois de pelo menos, no mínimo, 3 anos de iniciação da feitura. Então, 3, 4, 5, 6 já pode, né, daí por diante, já pode assentar o próprio Exu e ficar atenta e atento para o jogo, para o oráculo. O oráculo vai instruir sobre quais os variados assentamentos que devem ser postos. Então, é isso. É sobre isso que eu gostaria de ter falado hoje. Né? Hoje eu estou mais gripado. O mês de março é realmente o mês das gripes, todas que estão assolando pelo mundo. Novamente, eu vos peço que compartilhem o vídeo, que se inscrevam, está bem? Muito axé, Oloruma do pé. Desejo muita saúde, desejo paz, está bem? A todos e a todas. Axé.